Queridos irmãos e irmãs, reunidos para esta festa, penso eu, da alegria, da gratidão. Há 60 anos atrás, a fé cristã, católica, se solidificou aqui na região de Maringá. Como dizia Dom Anuar, antes disso, missionários estiveram aqui, formando as primeiras comunidades, pessoas que vieram com esta missão de evangelizar, algumas congregações e ordens religiosas desde o começo, e também, naturalmente, padres diocesanos, enquanto a região pertencia a outras dioceses. Hoje somos nós. Caiu no meu coração como uma coisa muito gostosa, muito boa, a notícia de que a Igreja Católica em Maringá cresceu 17% nesses últimos anos. Uma notícia que faz muito tempo que a gente não ouve. Se fala da diminuição dos católicos. Passamos dos 90%, 95% aos 50% hoje no Brasil. Então uma notícia desse tipo é uma notícia forte. Sem dúvida, uma das razões desse crescimento é que muitas pessoas encontraram nos discípulos de Jesus, desta arquidiocese, que são vocês, com o bispo de vocês, com os sacerdotes de vocês, com os diáconos de vocês, com os religiosos, com os ministros, com todo o povo de Deus, encontraram testemunho. O Papa Bento XVI nos lembrava que na nossa cultura atual não é mais possível fazer o Evangelho crescer por imposição. A nossa cultura não aceita mais imposição. Mas, ele dizia, o Evangelho tem uma força de atração. Mas esta atração existe quando existe o testemunho. E hoje, o Papa Francisco nos lembra que será o testemunho de uma vida segundo o Evangelho, individualmente, mas também como corpo, como comunidades, que será capaz de dar aos outros a verdade que é Jesus Cristo e que nós não podemos impor, mas que nós devemos caminhar com toda a humanidade, com o respeito pelas tradições religiosas e tudo. Se há de haver uma manifestação de Jesus Cristo, verdade, será pelo testemunho dado e pela adesão voluntária das pessoas que o recebem. Como é significativo nós termos hoje aqui uma representação daqueles irmãos, daquelas irmãs de várias fés que vivem aqui em Maringá e que há muito tempo decidiram caminhar juntos pelo bem da comunidade. Isto é realmente uma das pérolas mais preciosas que vocês têm na igreja de Maringá. Eu queria com vocês comentar um pouco a primeira leitura, depois um pouco também o Evangelho.
O encontro de Deus com Abraão, o chamado de Abraão, provocou uma mudança muito grande na pessoa de Abraão. Abraão, um homem rico, um homem religioso, que tinha outros deuses, um homem respeitado, conhecido. De repente, Deus intervém na vida dele e diz: abandona a tua terra, abandona a tua gente, deixa os teus bens e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. Eu vou dar para você uma grande bênção e você terá uma geração muito grande. E Abraão acreditou naquilo que o Senhor dizia. E esse acreditar não foi um dizer um sim, mas foi dizer um sim partindo. Deixou tudo e foi para onde o Senhor mostrou. Na confiança do Senhor. E aqui está para nós um dos pontos centrais do que o Papa está nos dizendo hoje, o Papa Francisco. A igreja tem que ser uma igreja em saída. Uma igreja autorreferencial, que pensa em si mesma. É uma igreja que trai o Evangelho, que sai da experiência verdadeira da fé. É preciso sair. E o Papa diz também, o Papa Francisco, que a primeira atitude para sair é a gente sair do centro. Isto compete também a nós bispos, padres, diáconos, mas a todos os batizados. Sair do centro e colocar Cristo no centro. Não buscar a nós mesmos, mas a Ele. Só quem faz esta mudança interior, ele pode ir em direção da saída, isto é, dos pequenos, dos pobres. E de fato, este é um dos grandes desafios nossos hoje. Nós conseguimos comunidades belas, profundas, mas nós estamos com muita dificuldade de transformar a sociedade. Ou o Evangelho perdeu a sua força, ou o nosso testemunho não é completo. Os pobres são da nossa casa. Nós condividimos com eles o que nós temos. Temos que lembrar que os ricos dificilmente entram no reino de Deus, porque colocaram o dinheiro no lugar de Deus. Então, há coisas que nós temos que ainda realizar para estar na saída, para ir em saída. 60 anos construíram em nós a solidez de acreditar em Jesus Cristo. Agora precisa dar passos novos para que esse corpo da igreja seja de irmãos de verdade, não de classes, não de castas, não de gente que tem tudo sobrando e gente que não tem nada, mas temos que ter uma igreja de irmãos. O Papa diz: vocês cardeais não podem ser príncipes de palácios. Diz: eu não chamei vocês em Roma para vocês entrarem na corte. Isso ele falou para nós. Mas eu chamei para nós trabalharmos pela igreja. E também nós cardeais temos que nos mudar, nós bispos temos que nos mudar. Nós nos acostumamos muito às honrarias, à última palavra, a um poder muito grande. Isso tudo tem que mudar.
Então nós estamos chamados agora a uma reforma da igreja. Reforma no corpo da igreja, reforma na cabeça da igreja. Isso não é um fato novo. Na história da igreja houve muitos momentos de reforma. E o Papa interpreta assim: precisa voltar nesta reforma à forma de Cristo, ter a forma de Cristo, viver como Cristo. Um outro pensamento mais breve, mais importante do Evangelho de hoje, esta cena da transfiguração em que Jesus mostra que Ele é o Filho de Deus, em que Ele mostra a luz que Ele possui por si mesmo. Este acontecimento se deu bem na boca da paixão, um pouquinho antes da paixão. O Papa Francisco diz por que Jesus fez isto. Não foi para mostrar o poder do Messias, mas foi para fortalecer, para dar certeza à fé dos discípulos quando chegasse a tempestade. A paixão vai afastar os apóstolos do Senhor, vai fazer Pedro trair Jesus, vai fazer os apóstolos fugirem. A fé virá provada. E aqui a perseverança será mais difícil. Então esta luz da transfiguração é para dar sustento, força aos apóstolos, para eles poderem ir para a frente, para eles também serem transfigurados. Então, nestes 60 anos da Arquidiocese de Maringá, eu, esperando de interpretar também o desejo do Santo Padre, queria dizer como seria bom que a Igreja de Maringá acentuasse esse caminho em saída. Nesse momento, não é tão importante a gente se preocupar com a clareza da doutrina. Nós continuaremos sempre a fazer isto. Mas o Papa diz, precisa reaprender a encontrar a dor do irmão e da irmã, a chegar perto, a chorar junto, a repartir os bens, a consolar, a criar de novo a casa que nós não temos mais, fazer acontecer este reino de Deus que é feito de um Deus que está perto. Como nós temos que progredir nesta direção? Como a Igreja de Maringá poderá dar este novo passo com firmeza, através do plano pastoral, através do trabalho de toda a CNBB, através do plano regional e assim por diante. Ir na direção deste testemunho para encontrar o coração de cada pessoa. Não julgar se o outro está errado ou está certo, mas amá-lo. Assim Jesus fez. E um dos pontos difíceis também para nós consagrados, que se formam para sacerdócio, e também na vida cristã, é a questão da perseverança. Quantos, a uma certa altura da estrada, dizem, eu vou embora. O que aconteceu? Nós nos perguntamos se Jesus, no momento da paixão e da morte, tivesse parado o plano da salvação, não tivesse mais continuado, o que seria de nós? Então, cada um de nós que segue Jesus, saber que tudo neste mundo é para a nossa felicidade, mas aqui ainda temos este quinhão do sofrimento, das dificuldades. Mas o Senhor está conosco, Ele está vivo no meio de nós.
Tomara que logo mais, quando Maringá celebrará os 75 anos, né, vai chegar, da Arquidiocese, possa ver ainda mais expandido este espírito do Evangelho na nossa região aqui. Deus abençoe cada um de vocês que até aqui está trabalhando, lutando pela igreja, abrindo seu coração, mantendo-se unido ao Papa, aos bispos, para poder dar esse grande testemunho de unidade. Uma igreja em saída, uma igreja em direção aos pobres, uma igreja feita de irmãos e de irmãs. Levantar a mulher o quanto possível mais alto, diz o Papa, em todas as decisões, em tudo o que é possível fazer. Tirar os preconceitos, aprender de novo a perdoar, caminhar com liberdade de coração. Prefiro uma igreja machucada do que uma igreja que não luta, diz o Papa. Como é bonito isso, para cada um de nós. Não tem uma pessoa humana que não esteja passando por alguma dificuldade. Acolhamos, assumamos isto. Coloquemos nas mãos de Deus, mas também ajudemos no que é possível resolver aquele problema. E o Senhor habitará para sempre em Maringá. Habitará para sempre nas nossas igrejas. E Ele nos dará um futuro. E sem Deus nós não temos futuro. Deus abençoe Maringá. Irmãos e irmãs, quero lhes dizer que é uma alegria muito grande para mim participar deste momento de celebração da Arquidiocese de Maringá, porque de forma pequena e humilde eu fiz parte desta história. 15 anos atrás deixei esta arquidiocese porque nomeado para a Arquidiocese de Florianópolis. E o que eu levei daqui? Levei a lembrança de um povo alegre, de um povo acolhedor, de um povo criativo. E sempre senti que esta arquidiocese, por ter ficado sobre minha responsabilidade, é merecedora, é devedora de minhas orações. Por isso, continuamente eu rezo por vocês. E mais ainda, que um dia todo o Brasil pertenceu à Arquidiocese de Salvador. Portanto, onde eu for, poderei dizer que são ovelhinhas do rebanho lá da Arquidiocese Primaz. Que Deus nos abençoe sempre, que os mantenha firmes na fé, no amor, na esperança, cultivando com muito carinho o amor, a devoção à Mãe de Jesus, venerada aqui sob esse belo título de Nossa Senhora da Glória. Deus os abençoe.